E interessa muito isso. Como se proteger desses espíritos ou entidades que sugam aí? Olha, acho que a primeira coisa é a pessoa não evitar qualquer tipo de carência. Isso. Então, se a pessoa ela vai dormir e ela tá carente, tipo, ela tá... Então, a carência abre uma porta. Outro tipo de porta que eu acho muito ruim é o excesso de estímulos durante o dia. Então, a pessoa tá num aplicativo, no WhatsApp, toda hora é fotinha, videozinho. Então, aquilo vai causando certos estímulos ao longo do dia. Quando chegar na noite, ela começa a lembrar o que aconteceu no dia e acaba fazendo certas evocações inconscientes. Então, não é que a pessoa tem que tratar como se fosse um tema proibido. Não posso olhar nada de teor erótico, não é isso. Mas ter certa prudência de saber quando olhar, mas ficar o dia inteiro se poluindo com aquilo e ainda tendo algum tipo de carência por estar sozinho, isso abre portas. E quando acontece, a pessoa fala, pô, que legal, eu sou com a Angelina Jolie. Mas você acorda no que a gente chama de ressaca energética. Você acorda cansado. Exato. Não é uma coisa boa. Você acorda sugado. Então, entendeu? quando você faz viagem astral ou quando o seu espírito tá fazendo alguma coisa, cansa o corpo físico. Não, necessariamente não, porque o corpo não tá queimando caloria Então, enquanto você tá fora. por que você se sente cansado? Mas o que acontece? Tudo é energia. É. Então, se você é drenado energeticamente ali, essa sensação tua vem para dentro do corpo que psicossomaticamente reflete aquilo. Fisicamente. Então a saída do corpo, a gente fala que é um fenômeno interessante, mas ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Ele pode te ajudar para uma série de coisas, como perder o medo da morte. Por que perder o medo da morte? Por entender que tem outro... Exato. O fato de você dizer assim, olha, existe vida após a morte ou não? Que a gente sempre debate isso. Exato. Não voltou ninguém de lá para falar. Então, na verdade, voltou. É isso que a gente vive batendo na tecla. As EQMs são uma evidência. Vamos falar. Vamos falar. Mas digamos que você tenha, Vilela, uma oportunidade de se perceber lúcido, pensando e raciocinando, olhando o seu corpo deitado na cama, por exemplo. Muitas pessoas ficam chocadas, até acham que morreram, porque ela fala, peraí, eu estou vendo meu corpo na cama e eu estou aqui pensando e tendo emoções. Ou euforia, medo, uma certa indiferença. Mas quando a pessoa... E não é sonho. Ela sabe realmente, eu estou fora do meu corpo. A pessoa pensa o quê? Eu não vou deixar de existir. Esse corpo vai. A minha consciência, a minha essência fica. Então, qual que é o evento mais próximo da morte? É essa saída lúcida e a pessoa volta falando, gente... eu consegui me perceber num outro estado que eu não tinha antes. Então, naturalmente, quem passa por isso perde o medo de ser aniquilado, que vai deixar de existir. Então, na prática, a pessoa vai ficando mais segura, mais confiante e melhora uma série de coisas, né? E outra coisa, viu, Vilela, que é importante a gente falar, existe um medo de morrer que é instintivo, biológico, Sim, diante do perigo. Esse aí é normal. É genético. E existe um medo inoculado na mente, que é o conceito da morte. O que a gente criou no imaginário popular? A imagem de uma caveira com uma foice, uma mortalha, um capuz que vem te ceifar. Aí alguém fala assim, Vilela, cuidado, ela tá vindo. Ela quem? Então, no imaginário popular, criamos uma fobia da ideia da morte que já não é o instinto do corpo. E é esse medo que é quebrado, não o instinto de sobrevivência do corpo, Que é mas é a ideia do fim, ela desaparece quando você tem essa noção de que você existe fora. Eu era adolescente quando comecei a ter essas saídas, viradas espontâneas, deitava para dormir, me via fora do corpo, via o meu corpo e pensava, qual dos dois sou eu? Claramente eu era o que estava pensando, não o corpo dormindo. Deixa eu mexer as mãos, mexia essas. Mas na primeira vez que aconteceu, você devia ter ficado assustado. Eu fiquei assustado a primeira vez, porque eu não sabia o que era. Ou não? E era década de 70, não tinha informação, né? Eu comecei a achar que eu tava morrendo, cara. E como não tinha ninguém para conversar e nada para ler, foi a própria experiência acontecendo espontaneamente que foi me mostrando que era algo real, né? Eu comecei a me acostumar com aquilo ali e fui deixando acontecer. Foi aí que eu comecei a descobrir as sensações que dava, como a paralisia do sono, a sensação de falsa queda, quando você está cochilando, dá um solavanco, que o Homer tem, sensação de dilatação da aura, né, Alexandre? Sensação de ballonnement, de inflar. Eu comecei a me acostumar com essas sensações e quando eu tinha 19 anos no Rio de Janeiro, eu comecei a dar palestras, cara. Eu tô com 63, esses anos todos... Pô, não parou. Falando, porque muitos outros jovens também têm essa experiência. Mas vamos falar da tua experiência. Quando começou...
O que você fez? Vou tentar entender, Eu não tinha alternativa. vou curtir. Porque eu não tentava nada, eu deitava pra dormir, Vilela. E acordava nesta condição. Eu tinha um amigo de 15 anos que era católico. Mas você conseguia sair do seu quarto e ir pra outro lugar? Sim, sim. E esse meu amigo, eu contei pra ele que eu tava tendo saídas do corpo. Ele fez assim o sinal da cruz. Falou assim, Wagner, você é o meu melhor amigo. Eu não sabia que você mexia com bruxaria. Olha como era aquela época, né? Hoje em dia esse amigo estuda as saídas do corpo comigo. Porque Você ele vê? começou a ter também. Então eu dei... Todo mundo consegue? Não, porque a capacidade é latente de todo mundo, mas algumas coisas travam. A maior delas é o medo. Por exemplo, o medo acelera o metabolismo e evita... batimento. E imagina, o medo da morte como uma ideia, você está tendo uma saída e você pensa, e se eu morrer na mesma hora? Trava. Então as pessoas têm medo do velho do saco embaixo da cama, medo do diabo, medo de espíritos. Nós estamos cheios de medo por condicionamento e isso tudo causa um retesamento, um bloqueio para uma capacidade que era para estar mais desenvolvida em todo mundo. Pois é.